Disciplina Contabilidade Geral, assunto CPC 29, ativo biológico e produto agrícola. Questão aplicada no primeiro exame de suficiência do CFC, Conselho Federal de Contabilidade, no ano de 2019. No que se refere à NBCTG 29, ativo biológico e produto agrícola, item 43, a entidade é encorajada a fornecer uma descrição da quantidade de cada grupo de ativos biológicos, distinguindo entre consumíveis e de produção, ou entre maduros e imaturos, conforme apropriado. Com base nessa informação e considerando a NBCTG 29, ativo biológico e produto agrícola, são exemplos de ativos biológicos consumíveis, exceto. Então, observem bem, ativos biológicos e o X da questão aqui é a palavra consumíveis. A primeira opção seria plantações de milho e trigo. Letra B, árvores para a produção de madeira. C, rebanhos de animais mantidos para a produção de carne. E letra D, plantas portadoras mantidas para produzirem frutos por mais de um período. Então, desses quatro, quais que nós não podemos classificar como ativo biológico consumível? Qual desses aqui que não é consumível? Tem outra finalidade que não seja o consumo. As questões sobre o CPC 29, elas são questões muito conceituais. Aliás, basicamente conceituais, não tem cálculos. E aqui eu trouxe 4 conceitos básicos do CPC 29 que são muito cobrados nas questões de concurso. O primeiro conceito é o conceito principal, que é o ativo biológico. O que é um ativo biológico? É um animal ou uma planta vivos. Então, é muito importante essa questão de estar vivo. Uma planta, um animal morto, ele não é considerado um ativo biológico, segundo a ótica do CPC 29. Outro conceito muito importante é o conceito da planta portadora. A planta portadora é uma planta viva, lógico, viva, que é utilizada na produção ou no fornecimento de produtos agrícolas. E ela é cultivada para produzir frutos por mais de um período. Então, a planta portadora, ela é um meio, ela é uma forma de se produzir produtos agrícolas. Então, a planta em si, ela não é consumível, né? Mas ela é que vai gerar o fornecimento de produtos agrícolas e ela é cultivada por mais de um período. Por exemplo, as seringueiras. As seringueiras, elas não são consumíveis. O que é consumível é o produto dela, é aquele suco, né, que é extraído e dele feito diversas coisas. Bom, ativos biológicos consumíveis são aqueles passíveis de serem colhidos como produto agrícola ou vendido como ativo biológico. Então, os ativos biológicos consumíveis são aqueles que são colhidos e são vendidos como... são os produtos agrícolas propriamente ditos, vendidos como ativos biológicos. Como exemplos de ativos biológicos consumíveis, nós temos os rebanhos de animais mantidos para a produção de carne, então aqueles animais que estão sendo... que estão lá, né, nos seus pastos, eles vão ser consumidos. Rebanhos mantidos para venda, produção de peixe, plantações de milho e trigo, quer dizer, são ativos biológicos que eles vão servir para o consumo, né, da população de um modo geral. E temos também, como exemplo de ativo biológico consumível, produto de planta portadora e árvores para produção de madeira. Então, o que nós tínhamos visto da planta portadora, quer dizer, não a planta portadora em si, mas o produto da planta portadora, ele vai ser um ativo biológico consumível. E um outro exemplo de ativo biológico consumível aqui são as árvores, né? As árvores para produção de madeira. Agora, exemplos de ativos biológicos para produção são os rebanhos.
Temos os rebanhos de animais para a produção de leite, árvores frutíferas, da quais é colhido o fruto. Então, são ativos biológicos, mas que eles em si não vão ser consumidos. Eles servem para a produção. O rebanho de animal para produzir leite, quer dizer, o animal em si, ele não vai ser consumido. O que vai ser consumido é o produto que é extraído dele, que é o leite. E é a mesma coisa as árvores frutíferas. O que vai ser consumido não são as árvores frutíferas, né? Mas sim os frutos colhidos dela. Então, esses são exemplos de ativos biológicos não consumíveis, mas que não são consumíveis, mas sim ativos biológicos utilizados para produção. Agora, para finalizar, ativos biológicos de produção, que as plantas são as plantas portadoras, né, não são produtos agrícolas, são sim mantidos para produzir produtos. Então, essa questão, né, das plantas portadoras, não é que elas não são os produtos agrícolas. O que vão ser os produtos agrícolas são os produtos que elas irão produzir. Vamos agora resolver a questão. Então, dentre essas opções, quais que não são ativos biológicos consumíveis? Bom, plantações de milho e trigo são ativos biológicos consumíveis. Sim, a safra do milho e a safra do trigo, ela será consumida. Árvores para a produção de madeira. Sim, são ativos biológicos consumíveis. A árvore, quando ela for extraída para produzir a madeira, né, ela vai deixar de existir, ela vai ser consumida. Rebanhos de animais mantidos para a produção de carne. A mesma coisa. Esses animais, quando eles forem vendidos, eles serão consumidos. A sua carne será consumida. E plantas portadoras mantidas para produzirem frutos por mais de um período. As plantas portadoras, que é o exemplo que nós vimos da seringueira, ela não é consumível. O que será consumível será o produto da planta, tá? Então, essa aqui é a resposta. Por quê? Porque não é considerado um ativo biológico consumível. Plantas portadoras mantidas para produzirem frutos por mais de um período. Elas são ativos biológicos para produção, não são ativos biológicos consumíveis. Gabarito, letra D de dado.